Olá, começando mais um AlphaCast, o podcast aqui do Alfajores. Antes de mais nada, tomo licença para fazer uma rápida propaganda aqui do meu livro, já na sua segunda edição, Oratória Fundamental Aplicada a Concursos, que pode ser adquirido direto pelo site da editora De Plácido. O link está aqui na descrição deste vídeo. Bom proveito com esse nosso episódio. Olá, sejam bem-vindos a mais um AlphaCast, o podcast aqui do Alfajores. Agradeço inicialmente, mais uma vez, os nossos parceiros, começando pela editora e livraria De Plácido, aqui de Belo Horizonte, a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem, também aqui de BH, ao IDPJus, Instituto de Direito, Processo e Justiça do Rio de Janeiro, e a Minas do Sul, Cafés Especiais. Bom, e no episódio de hoje, nesse nosso podcast aqui, no nosso AlphaCast, aqui realizado pelo Alfajores, eu tenho a honra e a satisfação de receber mais uma vez, que já esteve aqui conosco ano passado, falando um pouquinho sobre alienação parental e reflexos na psicologia. E hoje nós vamos falar sobre neuroplasticidade comunicacional. Então eu estou aqui com a Júlia Costa, ela que é neuropsicóloga com inúmeras especializações, anos aí de psicologia clínica, atendendo crianças, adolescentes, adultos também, né, Júlia? Adultos, eu atendo mais os pais das minhas crianças. Né? Ou então os que cresceram, né? Chegaram criança e cresceram. Eu já estou virando vó de consultório. Nada. Então, assim, é um prazer muito grande tê-la aqui comigo mais uma vez, aqui conosco no Alfajores, para falar sobre essa temática de neuroplasticidade, mas atrelada à parte comunicacional. Sem dúvida. E nada melhor do que conversar com uma pessoa da área da psicologia, psicologia clínica, neuropsicologia, e a nossa conversa aqui vai fluindo, que eu acho que é um tema muito instigante e que afeta e atinge, acho que todas as pessoas. Todas as pessoas. Em todos então, os âmbitos. A gente entendendo um pouquinho sobre a neuroplasticidade, eu venho estudando, lendo alguma coisa sobre isso também, então vou dar umas opiniões pelo que eu estou lendo, e como que eu vejo que isso aí tem uma afetação positiva na nossa vida realmente, para a gente falar um pouquinho sobre a questão aí da neuroplasticidade atrelada à comunicação. Eu gostaria de agradecer o Darcio por estar mais uma vez aqui, né, e poder falar e poder trocar uma ideia com ele sobre um tema tão interessante, que é a neuroplasticidade, principalmente a comunicacional, né, e falar um pouquinho dela, qual que é a importância dela. Nós, enquanto seres humanos, né, professores, que sejam educadores, profissionais de qualquer área, a gente precisa aprender a comunicar melhor. Exato. E para isso, tinha antes uma ideia muito passada e muito antiga, que a neuroplasticidade, ela amadureceria e teria um fim até mais ou menos 25 anos, que seria a maturação do cerebral. Hoje não se percebe isso. Se percebe que tem uma adaptação. Pode ser adaptável. Uhum. Por que adaptável? Porque se a gente buscar novos conhecimentos e buscar mudança, ela vai ser mudada. Se você buscar conhecer um pouquinho de tudo, você vai todo o tempo poder falar de todos os assuntos. Em um momento de uma palestra, de uma aula, você vai estar por dentro de tudo aquilo. Mas para isso, né, gente, precisa exercitar o cérebro. Primeira coisa. E exercitar não é do dia para a noite. E precisa gostar do conhecimento, que também não é do dia para a noite. Então, quando eu falo exercitar, é como aquela história do exercício físico mesmo. Hoje eu vou um dia, amanhã eu vou 2, amanhã eu vou 3, amanhã eu vou 4. Quando eu assusto, eu estou indo a semana toda. Exato. Né? E buscando outros conhecimentos de outras áreas, como meditação, como aprender línguas. É estimulação cerebral. Exatamente. É estimulação cerebral como um todo. Eu acho interessante essa questão do estímulo e do condicionamento positivo também, que quando a gente fala de neuroplasticidade, você falou uma coisa interessante, e muita gente se apega nisso, às vezes até como uma desculpa para não mudar a vida para melhor, porque mudar dói, incomoda. Então muita gente fala, quer dizer, essa neuroplasticidade, essa mudança, enfim, desenvolvimento de neurônios, de inteligência, de habilidades, esse nosso lado emocional, realmente isso aí ele vai tendo um desenvolvimento ali até os meados de 23, 24, 25 anos de idade, a pessoa vai se formando nesse aspecto emocional. Tanto que tem crianças que as crianças elas são muito mais emocionais, têm um comportamento X com
com uma situação para ela negativa, Sim. ou você nega um passeio ou nega um doce, ela parece que está morrendo, vai fazer um ela escândalo ali. Ela não tem um controle inibitório suficiente. Ela está manifestando a sua irresignação, o seu inconformismo com aquilo. Ela não pode falar, poxa, eu queria hoje, mas tudo bem, eu entendo que não dá. Não, ela vai... é modulada ainda, não, né? Mas ela pode ser. Exatamente, que aí entra esse caminho da neuroplasticidade, que na infância, adolescência, quer dizer, quanto mais cedo, mais fácil. Mais fácil. O que não impede dizer que depois desses 25 anos que a gente colocou como marco, isso não possa acontecer, porque senão a nossa vida, do ponto de vista comportamental e emocional, ela vai ficar estagnada ali. Aos 25 anos? Se a pessoa, você pegar aquilo, né, vai falar, poxa, e quando eu tiver 40, 50, 60, vou ser a mesma coisa, eu não vou aprender novas habilidades, vou desenvolver algumas coisas, vou eliminar algumas crenças que limitavam a minha vida. São crenças limitantes, né? Os 25 anos é o marco da crença limitante para a neuroplasticidade cognitiva mesmo, como um todo. Exato. E eu gosto de falar muito da importância disso nas crianças. Por quê? Ela, de uma forma funcional, dela de uma forma, né, normal, o que acontece? É uma área que sofreu, no caso de um AVC, uma perda do lado esquerdo, do lado direito, um comprometimento da mão esquerda, da mão direita ou de alguma parte. Mas, se for treinado, é recuperável. Exato. Eu sou um exemplo disso. Né? Contando um exemplo aqui, que vocês vão rir, mas eu era uma criança muito levada, já falei isso com vocês, e resolvi que eu não queria escrever com a mão direita. Uhum. E comecei a fazer dever metade com a mão direita e com a mão esquerda. Hoje eu escrevo com as duas mãos. Desenvolveu-se uma habilidade aí. Desenvolvi uma habilidade, mas porque eu quis. Sim. Mas isso não impede que ninguém desenvolva outra habilidade. Exato. Nem na infância e nem na fase adulta. Uhum. Você, se você quiser agora aprender mandarim, você vai aprender. E vai falar muito bem mandarim. Uhum. E vai estar abrindo uma nova porta para novas sinapses. Exatamente. Essas sinapses, essas ligações que vão se desenvolvendo, aquilo depois começa a ficar uma construção mais natural. Eu vejo muito isso, por exemplo, na minha área de atuação, como advogado, professor, enfim, e alguns cursos que eu ministro também nessa parte de oratória, de comunicação, o pessoal querendo, nossa, eu tenho que perder muito medo de falar em público. Eu falo, veja bem, eu quero melhorar a minha comunicação em público, melhor dizendo. Eu falo, olha, melhorar a comunicação, aquela comunicação externa que todo mundo vê, sua impostação de voz, sua vestimenta, manuseio, sua mão, sua gesticulação, enfim, isso é muito fácil cerejinha do bolo, é tranquilo. Agora, muitas vezes você está buscando isso, mas a partir de algumas limitações, algumas crenças, algumas travas que perduraram ao longo da sua vida e que você nunca se colocou à prova. E muitas vezes, coincidência ou não, pessoas com essa trava são pessoas mais rígidas, que têm um nível, uma autoexigência, um nível de... Uma rigidez cognitiva mesma, né? Para o novo, para se abrir para o novo, novas ideias, novas experiências, novos lugares. Tudo isso está atrelado à parte comportamental, à parte comunicacional, que é o nosso tema. Quando a gente fala de comunicação, a gente fala de comportamento, que na verdade a comunicação é a ponta do iceberg. É como tudo aquilo é dirimido ali internamente e depois a gente consegue mandar para o mundo. O comportamento a gente não tem que mudar todo o tempo? Não, de forma alguma. De forma alguma. Eu falo, vamos adquirir experiência nova. Por exemplo, você quer falar em público, experimenta. Você já nadou? Não sei nadar. Aprende a nadar, por exemplo. Aprende a andar de bicicleta. Hoje em dia, vai fazer uma caminhada na natureza, mas ao mesmo tempo, você pode acessar a sua rede social, mas em contrapartida, leia um livro, conheça um lugar diferente, faça um caminho diferente de casa, porque você vai se condicionando ao novo, a se abrir a novas experiências, ainda que sejam simplórias, um caminho diferente. Hoje eu vou tomar banho com a luz apagada, hoje eu vou escovar o dente com a mão esquerda se eu for destro, vou conhecer uma pessoa nova, vou viajar para tal lugar, vou me abrir para um novo tipo de leitura. Concordando ou não, você está se abrindo. Você vai... área. Exato. Você então vai... o comportamento ele vai se modulando de forma simplória, né? Mas também com aquele objetivo de eu quero mudar o meu comportamento. Exatamente. Não é da noite para o dia, porque isso é uma caricatura. Exato. E a modulação não é nem só daquele comportamento específico do aprender a nadar, mas educar a nossa mente para que ela tenha uma educação e seja modulada no sentido de que eu
posso fazer o novo, eu posso experimentar o novo, eu tenho capacidade de aprender uma coisa diferente, eu posso transitar em diferentes ambientes e situações e com pessoas diversas, e isso, no nosso caso, vai ajudar muito na sua comunicação em público, vai ajudar muito no relacionamento dos filhos com os pais, entre os amiguinhos, enfim, no aspecto profissional também. Isso não se finda aos 25 anos de idade. Nunca. São aquelas 3 frases que eu sempre falo, né? Eu posso, eu quero, eu consigo. Mas de uma para outra existe um tempo do eu posso, do que eu quero, do que eu consigo. Exato. E esse tempo não são 25 anos. Exatamente. Pode ser muito menos de 25 anos ou muito mais. Exatamente. Né? E tem os períodos de frustração, e tem as outras demandas da nossa questão cognitiva e emocional que vão aparecer. Mas se você quer, você consegue fazer a mudança. A neuroplasticidade, ela está a nosso favor, desde que a gente use também a nosso favor. Exato, exato. Eu li um livro, e até já recomendei para alguns amigos, um livro curto, de fácil leitura, muito direto, muito objetivo, interessante, é de um médico de Santa Catarina, e ele é bem atuante em redes sociais, Arnone Caldarte. Vou até depois fazer a menção. Eu li esse livro, chama Ative Sua Mente. Depois eu quero. Eu achei muito legal, li pela uma segunda vez, fiz um fichamento e venho estudando assuntos relacionados a essa questão da neuroplasticidade. E ele aborda muito bem, acho que com muita maestria, muita clareza. Ele fala justamente isso, de estudos, enfim, de trabalhos nesse sentido. Que o que acontece? Se a gente for parar para pensar, isso que eu estou falando, eu estou retirando da leitura que eu fiz, que eu acho interessante compartilhar. Os exemplos são sempre importantes. Exato. Né? Quer dizer, vamos pensar, voltar para 10 milhões de anos, quer dizer, seres assim, instintivos, primitivos. Então, ele divide até no livro 2 partes ali do cérebro, abro aspas aqui, ele coloca a parte posterior e a parte anterior, aqui onde tem aqui o córtex pré-frontal, enfim. E essa parte... Que é a última parte a ser formada. Exatamente, né? exatamente. Porque a gente brinca do que o cérebro é raquidiano. Primeiro é a parte toda mais racional, depois vem a camada de emoção e termina com o pré-frontal. Exatamente. Que é a emoção, que é o controle inibitório, que é o controle dessas emoções em si. Exatamente. E aí ele divide, assim, para fins didáticos, né, uma linguagem bem acessível, fala, então a parte posterior e a parte anterior, onde a gente tem ali aquelas nossas emoções. Então, antes do ser humano a gente desenvolver o nosso raciocínio, a questão do Homo sapiens, enfim, até para a sobrevivência e perpetuação da espécie, como os animais fazem hoje, toda a informação ela é absorvida no mesmo momento. Comunicação, o que a gente vê, o que a gente sente, o que a gente tem no nosso cheiro, tudo vem no exato momento aqui para trás. Bateu, levou. Porque aquilo é que faz a sua sobrevivência. Fico, corro, luto, o que eu faço? Então, de alguns poucos, né? De um pouco tempo para cá, comparativamente a esses milhões de anos, começou-se a desenvolver mais essa parte da frente aqui. Pré-frontal. Onde a gente também vai desenvolvendo algumas questões ali, entendendo, raciocinando, enfim, fazendo essa conversa com essas 2 partes do cérebro, né? E isso fez a gente se destacar no mundo hoje, no meio dos animais, racionalizar, entender, aprender a lidar em grupo, buscar estratégias, exatamente, para fazer essa comunicação de a parte de trás à parte da frente. Ele fala, quando a gente recebe algo, uma sensação, ou digamos assim, uma resposta negativa de algo, ou uma ofensa, aquilo entra de imediato. E muitas vezes, muitas tragédias acontecem pela reação na hora, bateu, levou. Seja uma resposta ou até alguma questão física realmente. Porque ele fala, demora mais ou menos 6 segundos para aquilo ser processado, para ir lá de trás, para ir lá para frente. Então, quando a gente fala para as pessoas, calma, conta até 10, respira e depois você pensa melhor. No caso, conta até 6. Como regra geral, esses 6 segundos para que você assimile aquilo, avalie, racionalize, ainda que não seja a melhor resposta, mas certamente ela vai ser muito mais adequada do que aquele, abro aspas de novo, né? Bateu, levou. Então, por quê? Porque isso daqui está só alguns poucos anos, comparativamente a bilhões de anos de uma evolução, uma questão instintiva de sobrevivência, então a gente ainda está aprendendo, a gente está engatinhando nessa parte de controle emocional. Ele fala, a emoção, a raiva, o medo vem na hora,
Mas calma, aí tem essa viagem de 6 segundos até a gente entender. Conseguir ter o controle inibitório, que é o que a gente chama. Exato, né? e para ter que as não melhores... é a resposta automática. Exatamente. Porque o controle inibitório impede que a gente tenha a resposta automática. Exatamente. Se você tiver a resposta automática, você sai matando todo mundo, né? Xingando, exatamente, atacando e o que for. E não é a intenção de ninguém, né? Não, jamais. Ele fala muito isso, fala, é inevitável, você não vai excluir, eliminar, neutralizar sentimento e emoção. Isso não vai acontecer. O que vai acontecer é como treinar, modular a partir da neuroplasticidade, da sinapse, da repetição, do aprendizado, da intenção de aprender, a conversar melhor. Ou seja, você vai melhorar o seu diálogo interno para que aquelas emoções você possa conversar melhor com elas e elas serem mais bem lapidadas para depois você externalizá-las. Não que você vai eliminá-las, mas você vai lapidá-las para você talvez ter uma adequação melhor social, comportamental, profissional. Você vai elaborá-las, né? Exato. Porque não adianta. Uma resposta automática, ela não é elaborada. Exatamente. Então, eu vou receber de você, eu vou parar, vou pensar, vou elaborar. Muitas vezes eu vou me calar. Se eu não dou conta de responder no imediato, o mais certo é me calar. E depois eu venho e falo, Darcio, deixa eu te falar. Sabe aquilo que você me falou? Sim. Olha, pensa bem. Não é assim. Você já deu tempo da sua mente maturar aquilo ali, receber de uma outra forma, falar agora, opa, vamos isso é maturidade emocional. Exato. A imaturidade emocional não é essa. Com certeza. Né? A imaturidade emocional é exatamente o contrário. Em vez de esperar, dar os 6 segundos, 10, conta até 10, o tempo que for, tomou, levou. Exato. E aquele tempo daquela viagem, né, da emoção com a razão, vamos aproximar esse diálogo. Vocês não estão conversando entre si, não estão tendo um diálogo. A sinapse não é tão rápida, né? Exato. Então requer aprendizado, repetição, disposição. Quando a gente fala... Requer um trabalho, né? Exatamente. E por isso que hoje tanta gente fala de meditação, de yoga, do trabalho do controle próprio, do autocontrole, do autoconhecimento. É exatamente por isso. Porque se a gente não se autoconhecer, a gente não consegue se comunicar. Exatamente. Eu não consigo me comunicar se eu não me conheço. Eu posso não te conhecer e conseguir conversar com você. Mas se eu te conhecer e não me conhecer, é impossível. É impossível. Olha um exemplo. Me veio à mente agora, tinha um curso que eu fazia assim, era muito voltado para palestrante e professor, que era uma simulação de uma situação. Você está numa aula, numa palestra, enfim, capacitando um grupo de pessoas, pode ser 10, 15, 30, enfim. E a gente separava alguns personagens naquele grupo ali, que também estava em treinamento, para ser aquela pessoa, olha, você vai ficar toda hora importunando essa sala, por exemplo, ou você vai ficar toda hora importunando o professor, o facilitador, com perguntas, toda hora, pergunta. Você vai ser aquele perturbador que toda hora conversa, faz uma conversa paralela. Olha, você vai ser aquele que testa a credibilidade do professor ou palestrante a todo momento de uma forma ríspida, deselegante. Muito bem. E vai ter um mediador aí, não? E aí, todo mundo tá nessa atividade. É uma atividade simulada, mas ela começa a ganhar uma conotação tão forte que isso desestabiliza. A nossa emoção não sabe o que é, o que não é, de mentirinha ali, né? Igual um ator, quando ele interpreta com muita força um personagem, ele demora a sair daquele personagem, ele sente aquelas emoções. Mas é para quê? Para que as pessoas treinem, passe por aquilo, para começar a modular, aí que entra a neuroplasticidade, essa capacidade de mudança, de entendimento de novo. Então você está ali, por exemplo, no seu momento de treinamento como professor, como palestrante. Aí vai ter lá aquele personagem que ele vai... Você acaba de falar uma coisa, Júlio, você falou algo. Aí uma pessoa levanta a mão, você fala, pois não. Não, mas eu acho que isso aí que acabou de falar é uma imbecilidade. Olha que abordagem ríspida, deselegante, mal educada, grosseira, faz para a pessoa ali na frente. Aí você recebe aquilo. No primeiro momento, é o sentimento que a gente vem, que a gente sente aquele incômodo, fala, me chamou de imbecil, eu não vou aceitar. E você pode falar, não, se é uma imbecilidade, talvez a imbecilidade seja a sua atitude. Por que você está perguntando? Você sabe melhor? E tem muita gente que faz dessa forma, a maioria. E nós estamos, assim, sujeitos a esse equívoco também. Aí eu falo, vamos fazer o treinamento, você não vai reagir. Ela falou, isso daí é uma imbecilidade. Você vai parar, respirar, olhar para ela, vai imaginar que não é com você, você vai vestir uma carapuça ali de um personagem ali de professor, não é uma ofensa pessoal, ainda que seja, você vai fazer de conta que não é, e vai falar, tá,
Você podia me explicar melhor, então, por que que você entende que isso é uma imbecilidade? Até para eu entender melhor, se quiser explicar para a turma também, que a gente pode entender melhor para construir um raciocínio. O que que você acha disso? Veja bem, em nenhum momento você tem que concordar com aquilo que ele falou, mas por que que você está fazendo isso, ainda que aquela pessoa mereça uma resposta de outra forma? Porque eu ali na frente eu não quero perder o controle da turma, eu não quero entrar no embate e eu quero lapidar a minha mente para ela ser condicionada, pelo menos, ainda que eu não concorde com aquilo, não vou concordar, mas para que a minha resposta seja mais assertiva. E mais do que isso, porque você mantém o controle daquela turma. Exato. Se você perde o controle da comunicação, você perdeu tudo. Se eu perder o controle com aquela pessoa, eu perco a turma. Porque você perde a turma. Por mais absurda que seja a sua interpelação, e todo mundo percebeu, mas aquela pessoa continua fazendo parte daquele grupo. Exatamente. Eu sou outro grupo. Você é o grupo de fora, você é o externo. Exato. Então a neuroplasticidade nos impede de quê? Até de ser grosseiro. Exato, exato. Nos impede, muitas vezes, de ser um não pensante. Né? O homem sapiens lá de trás. Exatamente. E ser um sujeito capaz de transformar, de trazer informação, de ouvir e transformar essa informação em muito mais do que aquilo. E ele trazer informações de fora. Né? Você está dando um exemplo, olha como seu exemplo é importante. Sim, sim. Né? Quer dizer, isso... Se você tem conhecimento, você vai trazer exemplo tanto tempo. Exato. E o aluno ele está em busca de quê? Da prática com exemplo. Exato. Exatamente. O meu paciente, ele está em busca de quê? Só da minha teoria? Não, ele está... Ele quer um resultado prático. Ele quer um resultado prático. Se eu falo, olha, já aconteceu assim, assim, assado, já teve uma criança assim, com esse comportamento, e o comportamento foi mudado, junto com o acompanhamento familiar, junto com o acompanhamento com a escola, foi feita uma tríade, psicólogo, família e escola, vamos tentar novamente? O que acontece? Ele criou credibilidade em mim. E eu trouxe para ele uma modulação diferente. Exatamente, exatamente. E ele vai criar uma nova sinapse, porque ele já chega reativo. Exato, exato. É uma reaprendizagem constante. Sim. Vamos modulando, vamos muita coisa. E como tudo, a nossa crença, aquilo que está lá dentro enraizado, tem afetação nisso. Com quem nós convivemos tem essa afetação, onde nós convivemos, o que nós consumimos de conteúdo tem essa afetação, o ambiente social, profissional, da nossa moradia, tudo isso tem uma afetação. Sim. Se a gente, por exemplo, tem determinados lugares que não é necessário ensinar ninguém, ou talvez nenhuma criança, porque o ambiente vai modulando aquele comportamento. Exemplo, não sei se você já teve, lá em Gramado, Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha. Eu tive lá uma única vez e tenho muita vontade de voltar. Já tenho uns 7, quase 8 anos. Lugar muito legal, muito bacana, frio. Mas lá tem uma cultura do seguinte, lá praticamente a cidade eu acho que não tem sinal de trânsito. Mas já tem uma cultura enraizada de que os carros, se você é pedestre, você colocou o pé na rua, você pode atravessar de olho fechado, que os carros vão parar. Tem uma cultura europeia. Vão parar. Na faixa, então, é sempre preferência do pedestre. Então, não tem semáforo e você praticamente não escuta buzina. Você não escuta buzina. Estou pegando esse exemplo do trânsito. Eu estive lá, quer dizer, a gente vem de BH, onde é que o pessoal aqui não é nem um pouco educado, e fui para lá, aluguei um carro, estava lá passeando com a minha esposa, enfim. E automaticamente, porque por mais que a gente tente ser o melhor aqui, a gente comete muito equívoco. Às vezes a gente não consegue exercer aqueles 6 segundos de viagem, dar uma resposta atravessada, um dia está mais impaciente, se não abriu nem esperou, você buzina para a pessoa andar, acontece. Você já sai de um ambiente estressor. Exato, exatamente. Você sai desse ambiente estressor, você vai entrar em outro ambiente estressor. Exatamente. Existe um período para ele deixar de ser estressor. Exatamente. E é exatamente muitas vezes dentro do carro. E aí é que eu quero entrar nesse ponto, nessa modulação, como o ambiente ele pode te modular positivamente. Lá, por exemplo, em Gramado, quer dizer, alugamos um carro, a gente estava lá, rapidinho, você anda bastante na cidade, você vê aquele comportamento. E as pessoas têm um senso de pertencimento muito grande. Então, fala, eu quero pertencer a esse local aqui, eu quero me comportar conforme o comportamento desse local, Sim. porque eu não quero ser um excluído, ser apontado e falar lá, veio atrapalhar nossa cidade.
Então você passa a dirigir com mais cadência, com mais prudência, esquece a buzina, sempre dando preferência para pedestre e todo mundo fazendo e a coisa flui. E gera uma sensação de tranquilidade naquele momento que está dirigindo o carro. Quer dizer, o ambiente de uma pessoa de fora e lá vai pessoa do Brasil inteiro. E essas pessoas, vão pessoas do Brasil inteiro, essas pessoas se comportam conforme aquela cultura daquela cidade. Mas por quê? Ninguém ensinou. O ambiente contaminou aquela pessoa, ela entendeu aquilo sem perceber, ela foi tendo juntando ali as suas sinapses, suas questões neuronais. Ela é fruto do ambiente, Exatamente. Nós somos frutos do ambiente. Exatamente. Se você entrou num ambiente onde o comportamento é assim, você vai entender e aquele comportamento vai continuar assim. Você não tem vai opção ser se não se adequar. Exatamente. Então, quando você percebe, poxa, eu sou muito calmo dirigindo. Eu fiquei lá 1 semana, 8 dias. Quando eu voltei para BH, peguei meu carro aqui para dirigir. Você tentou fazer isso aqui? No primeiro dia eu estava naquele espírito, mas eu tomei um baque tão grande, povo fechando, e isso, e buzina, e não pedestre, põe na rua e atravessa, e não tá nem aí, toma a vaga do outro, que foi um show. 1 semana só. 1 semana lá, eu voltei para cá, quer dizer, onde eu moro, mas eu vim com aquele espírito. Eu vim imbuído com aquele espírito do trânsito, como nosso exemplo aqui, e tomei um choque aqui. Mas repara como que foi diferente para você e como houve uma neuroplasticidade. Sim, aí exato. que te marcou. Exatamente. Que houve uma marca. Exato, a gente percebe aquilo. Agora, quando você está num ambiente desse, por meses, por anos, um ambiente positivo, ou de leitura, ou de esporte, ou de pessoas agradáveis, construtivas, um ambiente saudável, um ambiente afetivo, como isso vai afetar toda a sua vida acadêmica, profissional, comunicacional, social, comportamental, comportamento consigo. Quer dizer, você vai sendo modulado daquela forma. Igualmente, uma criança, um adolescente, um adulto que vive num ambiente tóxico, com uma família tóxica, uma família agressiva, uma família violenta, um ambiente, a sua moradia numa região agressiva e violenta, ela tem toda aquela carga, ela vai sendo modulada naquilo, moldada naquilo dali. Poxa, agora já tem 20 anos, é aquele ditado, cachorro velho não aprende mais a sentar. Mentira, vai ser mais trabalhoso, mas é totalmente possível. Existe uma história, eu não sei se você já ouviu e se as pessoas já conhecem. Tem um contador de história famoso aqui em Belo Horizonte, eu esqueci o nome dele agora. Teve um filme sobre ele? Eu acho que eu já ouvi. Acho que eu já ouvi. E ele era um menino, era da época da FEBEM, eu não sei se vocês conhecem FEBEM, que era era o lugar onde as crianças, né, que não tinham abrigo, que eram desabrigadas, que não tinham família, ficavam. E ele era o terror, ele tocava o terror ali. E chegou uma francesa e quis exatamente ele, eu vi adolescente. Esse filme. Eu não me lembro o nome, mas eu vi. Eu também não lembro o nome dele, me fugiu. E um dos terrores que ele tocou foi abrir a água e deixar a água escorrer. E ela sempre o acolhia. E a pergunta dele era sempre, por que você está fazendo isso comigo? Ele estava esperando uma reprimenda, uma agressão. Como ele foi repreendido a vida inteira. E ela o acolhia sempre. Uhum. E o que aconteceu com esse cara? Ele já tinha 16, 17 anos. Sim. Hoje ele é um cara do bem. Hoje ele vai para fora, ele dá aula, ele se formou. Hoje ele tem movimentos sociais em favor. Mas precisou de quanto tempo para que isso acontecesse? Muito menos tempo do que ele aprendeu na marginalidade. Sim. Então eu brinco que o amor constrói. E tem uma passagem nesse filme, eu acho que foi nele, me corrija se eu estiver errado, que ela estava com ele na rua uma ocasião, estava uma roda de conversa grande, e tinha um homem, um senhor, não sei lá, no meio, contando histórias, falando um monte de coisa. E aí falou que tinha uma caneta, que era caneta não sei do que e tal, Exatamente. Que ia vender por tanto valor X. E ela comprou aquela caneta. E ele ficou indignado. Como que você paga isso nessa caneta? Mais ou menos assim, eu acho. Como que você paga isso só por uma caneta? Ela falou, não estou pagando a caneta. Eu estou pagando pela experiência, estou pagando pela história. Só simbolizada por essa caneta. Eu acho que foi mais ou menos esse episódio. E eu acho que aquilo que o marcou para ele depois ingressar nesse meio de contação de histórias e tal, exatamente. E isso é tão importante que a gente vê que a neuroplasticidade ela é tão ampla e ela é tão feroz de alguma coisa, de tão veloz, que em pouco tempo a gente consegue mudar muita coisa. Sim, a capacidade de mudança, quando você deseja mudar, ela é muito rápida. Exatamente, quando a gente deseja. Se a gente não desejar, nada acontece. Ela vai te dar trabalho, ela vai te gerar uma... Você tem que ter essa intenção, né? Mas é um lapso de tempo que não é longo. As pessoas acham que porque eu vivi 20 anos assim, eu vou demorar mais 20 para mudar.
Eu falo, não, claro que não. Se você já tem intenção, você já tem a consciência. Sim. Meio caminho andado. Agora, o resto é uma prática para você ter esse condicionamento. Quando a gente fala da cultura do lugar, por exemplo, lá que eu citei lá no exemplo de Gramado, da questão da educação no trânsito, quer dizer, ninguém me explicou por que tem que ser, ou explica para qualquer pessoa, por que você tem que dirigir assim, assado, não buzinar, dar isso, daquilo, porque o ambiente te contamina. Você vai trabalhar numa empresa, por exemplo, e as pessoas ali são muito receptivas, educadas, e vai formando aquele ambiente positivo, saudável. Quem entra ali não precisa passar por um treinamento. Olha, você tem que tratar assim o cliente, você tem que fazer dessa forma. Ele tenta imitar. Por espelhamento. São os neurônios espelhos, né? É neurônio espelho. Espelhamento. É o que a criança faz, né? A gente fala, criança não escuta o que você fala, escuta o que você faz. Exatamente. São os neurônios espelhos. Ela está o tempo todo te olhando para repetir. E ela vai repetir. Ela vai repetir o pai grosseiro, que fala grosseiramente com a mãe, como ela vai repetir aquele pai que fala com doçura, com amor, com o filho, com a mãe. Ele vai aprender a ser amável. Exatamente. Ele vai aprender a ser gentil, né? Quer ensinar, quer fazer seu filho gostar de leitura? Fale que é bom, mas leia. De esporte? Fale que é bom, mas pratique. Exatamente. Quer fazer que ele coma verde, né? Uma coisa boba? Coma. Exatamente. Coma na frente dele. É mais fácil. Não é? Nós, né? Eu acho que tanto eu como você, que gostamos de estudar e sempre estamos praticando o estudo, os nossos filhos vão entender isso como uma coisa boa. Exato. Eu vejo uma das minhas filhas, a mais velha, ela leu até agora 23 livros. Desde o começo do ano, e ela está o ano inteiro. Mãe, compra livro para mim. Mãe, compra livro para mim. Mãe, traz livro do consultório. Traz livro disso, traz livro daquilo. Por quê? Porque ela gosta. Exato. A outra pequena, que gosta de outra área, ela quer, o interesse dela é ver vídeo, é ver filme, da área que ela gosta. Da área que ela gosta. Mas ali tem uma composição familiar, né? Que ela acaba sendo passada, que é a neuroplastia mesmo. Exato. Né? Porque é fruto do meio. Nós somos frutos do meio. Exatamente. E as pessoas falam, poxa, mas hoje eu estou numa realidade, como que eu posso mudar? Fala, peraí, o que está ao seu alcance aqui? Com quem você pode buscar esse tipo de conversa, esse tipo de conhecimento, qual tipo de leitura, qual tipo de ambiente para frequentar? Tenho certeza que você vai encontrar soluções ali e aquilo vai te ajudar. Um garoto que pratica um esporte em grupo, enfim, e é saudável aquilo, a tendência é que ele procure pessoas e entenda a relevância dessas pessoas na vida dele para a construção do caráter, da saúde, do companheirismo, da amizade, porque ele quer se alinhar com aquele estilo que ele vê, que ele percebe que é positivo para ele. Né? Da mesma forma do comportamento, da mesma forma do desenvolvimento de uma criança e do próprio adulto também. Quando eu trago esse tema voltado para a comunicação, eu sempre falo, gente, a comunicação, falar em público é só a cerejinha do bolo, é um universo muito legal, mas ele é a ponta do iceberg. Antes, você tem que passar por toda uma transformação mental, comportamental, de relaxamento, conhecer o novo, porque quem vai falar em público, toda ocasião é um novo. A criança que vai falar para o pai ou para a mãe, ela está falando em público e ela tem que ter conforto e autonomia para poder falar aquilo e ser ouvido em relação àquilo. E por isso que muitas vezes não é todo mundo que dá conta de falar em público, né, Dácio? Porque ele não tem a capacidade de falar para muitos. E talvez ele não tenha um conhecimento devido. E talvez em casa nunca teve um lugar de fala. Não teve um lugar de fala, sempre foi inibido. A mãe não deixa falar, o pai não deixa falar. Se falou, não concorda, eu vou te bater. Ou cala a boca, ou isso, aquilo, outro. E aí, quando fica adulto, ele não está com aquela ameaça direta. Não. Mas o sentimento está lá dentro, no inconsciente. Então, quando ele... eu tenho a oportunidade hoje de apresentar um trabalho na escola. O advogado, vou fazer uma audiência, vou ter que falar. Mas ele teve essa infância que ele foi sempre cortado, tolhido. Ele trava. E às vezes ele nem está sabendo mais por que ele trava. Está lá enraizado no inconsciente dele. Na verdade, ele trava não é porque ele tem medo de falar. Ele não quer... É o corpo dele querendo protegê-lo, penso eu. Ele tem um trauma que o inconsciente está o protegendo. Toda vez que você tentou fazer isso que você está tentando fazer agora... errado. Deu errado. Como dizem aí, né? Deu ruim. E você foi esculhambado. Então você teve uma gama de sentimentos e emoções negativas ali, de humilhação, de desrespeito, de muita coisa. Você, na verdade, não é que você não queira falar em público, você não quer passar por esses sentimentos de novo.
Porque o gatilho do falar em público te faz relembrar tudo que você passou e sentir. É gatilho é muito gatilho. Forte. Você passa numa padaria, sente um cheiro do pãozinho, você vai lembrar da casa da avó. Sente um perfume, você lembra de uma pessoa. Escuta uma música, lembra de um Eu senti o cheiro do seu café aqui, lembrei da última vez que eu vim. Exato. Então sempre vai fazendo essas ligações. E é muito importante quem fala em público, e ao falar em público, ter um conhecimento geral muito bom, para que ele também não escorregue, Exato. Não tenha insegurança. E sempre tem oportunidade, todos, né? Tem a oportunidade de passar e ensinar os seus filhos a falarem. É ouvir, chame a atenção e depois fala, me explica por quê. Sim. Me justifique por quê. Deixa eu te ouvir. Exato. E fomentar, dá a voz para o outro. Fomentar a oportunidade para o outro. Né? E saber ouvir o outro, né? Exatamente. Porque hoje nós não sabemos ouvir o outro também. Tem isso. Não é? Isso. Olha que curioso. Minha filha tem 4 anos. Tem 4 anos e 4 meses. Está fazendo natação. Mas antes dela fazer natação, quando ela era menorzinha, eu falei com a mãe dela, olha, acho que não convém agora fazer natação. Ela já está gostando de água, eu sempre entrei muito em água com ela. Eu acho que é o momento. O que ela vai fazer numa natação agora é entender a água, gostar da água, brincar com a água, ser amiga da água, para depois começar a fazer os exercícios específicos da natação. Uhum. Isso eu vou arriscar fazer. Né? E assim, a gente sempre ficou com ela, a mãe dela também. Então ela foi gostando de água, ganhou confiança na água. Poxa, eu não posso deixar ela engolir água aqui agora, senão ela, muito pequenininha, vai ficar gravado aí na memória celular dela, não sei qual. Mas enfim, mas sempre brincando, pulando, divertindo. Então eu fui construindo memórias prazerosas atreladas àquele momento de estar na água, de estar na piscina, brincando. E gostou, e excelente, pula e se joga de qualquer jeito, foi para a natação. Então ela já teve meio caminho que a natação não foi preciso fazer com que ela goste de água. Não foi preciso ser adaptada. Como eu já vi garotos de 5, 6, 7 anos entrando pela primeira vez na água, aterrorizados. Então é um processo de quê? De fazer essa mudança de comportamento, de entendimento. Falou, olha, a água é bacana, a água é gostosa, para ele quebrar aquela barreira, aquela objeção, para depois aprender a nadar. É o trabalho de base. Sim. Pô, para nadar crawl, para nadar borboleta, não, eu tenho que gostar de água para aprender alguma coisa. Falar em público, eu falo com as pessoas, às vezes eu falo, eu não vou te ensinar a dar impostação de voz, a se vestir, para onde olhar, se você tem pânico, se você tem incômodo, se você tem medo do julgamento alheio. Se você não tem prazer. Porque você vai aprender a teoria, vai saber o que faz, mas o pânico não vai te deixar fazer. Se eu ensinar uma pessoa a nadar, ela agora aprendeu a técnica, mas ela tem pânico de água. Ela não vai aplicar aquela técnica porque na hora que colocar o pé na água, o sentimento de medo vai tomar conta que ela já esqueceu absolutamente tudo. Então eu estava usando o exemplo dela, que era esse trabalho de base, de ter memórias prazerosas, alegres, afetivas com a água, gostar da água, para depois sim, agora vamos aprender a nadar, vamos aprender a fazer bolinha, mergulhar, fazer outras questões aí da natação. O comportamento de uma criança, o falar em público, a mesma coisa, essa questão da comunicação social. Entenda a razão disso. Tem gente que quer comprar uma semente excepcional de laboratório e jogar no concreto. Ela não vai dar nada. Agora, faça um terreno bacana, adube seu terreno, trate do seu terreno. Construa o seu terreno. Que a sementinha vai cair lá e o próprio terreno vai fazer com que essa semente cresça. Isso começa dentro da nossa casa, né, gente? Isso começa dentro da nossa casa. Com os nossos filhos, com os nossos parentes, que seja com os nossos pais idosos, de colocar para eles, olha, pai, espera lá, não fala assim comigo mais. Né? Isso começa dentro do nosso ambiente de trabalho, do nosso ambiente familiar. Exato. E essa sementinha pode ser plantada a todo tempo. Exatamente. Ele vai construindo já. E é tão importante quando ela é plantada, você contou um exemplo da sua, eu vou contar um exemplo da minha, está indo embora, fazer faculdade fora, numa cidade diferente, no Rio de Janeiro. Falei, minha filha, eu vou sentir tanto sua falta. Ela falou, mãe, você falou a vida inteira que você me criou para voar, e agora você vai sentir minha falta? Falei, minha filha, você me perdoa. Você tem que voar. Vai voar. Mas vou sentir sua falta assim mesmo. Mas vou sentir sua falta assim mesmo. Tenho normal, certeza. É óbvio que sim. Não é? Né? Mas daí a sentir falta e aprender
aprender a pessoa é diferente. Sim. E certamente ela vai aprender muito mais longe de mim do que com a minha presença e perto de mim. Exatamente. Né? Porque muitas vezes o sentimento, você tem esse sentimento, ele é seu, ele é legítimo e você vai sentir, ele é natural, como ela também. Mas tem gente que se apega a esse sentimento para inibir a ação do outro. Olha, como eu vou sentir muito sua falta, você não vai impedir, eu vou te prender aqui em casa. Você não vai. Você não vai, não. Você quer ir, você vai. Os limites são esses. Eu vou te amar, vou gostar, vou fazer tudo por você, mas é assim. Exato. Cresça, vira gente. E é isso, essa modulação é importante. Porque ela foi modulada para isso. Exato, exato. Ela foi modulada para crescer, para correr atrás dos sonhos dela, para fazer o que ela quer. Ela foi modulada para ser uma menina que tem respeito, responsabilidade, que possa fazer isso, senão não poderia. Exatamente. Né? Então, essa modulação, essa neuroplasticidade que a gente fala da comunicação, ela começa em pequenas coisas, dentro da nossa casa, dentro do nosso ambiente, e ele é amplo. Ele serve para tudo. Preparar a criança é aquilo, ela é o terreno. Vamos preparar o terreno da melhor forma, porque ela vai saber regar a própria semente, ela vai ter alternativas, ela vai poder se construir, se desconstruir a todo momento. Não fica aquela pessoa rígida, e aquela rigidez vai trazendo tanto incômodo na vida, eu acho que vai trazendo até reflexos físicos, né? A pessoa com certeza. Literalmente fica rígida. Começa a ficar com dor nas costas, começa a não ter uma postura, né, mais descontraída, e assim vai. Ou faço uma coisa e não faço mais nada além daquilo. Calma, tem um universo, você pode ter essa profissão, mas você pode conhecer uma outra, você pode praticar esse esporte, você pode conhecer aquela pessoa. A rigidez não traz prazer. Não. Você defende uma bandeira que nem sabe se no final é verdadeira. A rigidez não te traz prazer. E a gente faz o que traz prazer. Exato. Né? Exatamente. É lógico que a gente faz obrigações, mas as obrigações podem ser prazerosas. Sim. Até eu prefiro a forma de encará-la, né? Exatamente. Isso é neuroplasticidade. Isso é neuroplasticidade. Como eu encaro uma obrigação? Como eu encaro um desafio? Com prazer. Tem que encarar. Sim. Então, já que tem que encarar... A sinapse vai lá me proporcionar que eu tenha prazer todo o tempo de estar fazendo aquilo. Exato. Né? Se eu não tiver o prazer naquele momento, alguma coisa está acontecendo. Aí é hora de parar, pensar, refletir e falar, peraí, isso não dá. Mas essa produção, ela é feita todo o tempo. Exato. E lidar com as emoções, quando a gente falou da sua emoção em relação à filha, saudade, querer ir para o mundo, e quantas vezes nós nos fechamos a novas oportunidades por conta das nossas próprias emoções. As nossas emoções indo de encontro com o que a gente quer. Já tive situação, por exemplo, de curso e até treinamento individual com algumas pessoas nessa questão de comunicação, e eu via que tinha algumas questões voltadas para isso, dava para a gente conduzir, mas em outras situações eram questões tão profundas e complexas que eu falava, olha, eu vejo que tem uma complexidade aí, mas eu não tenho formação em psicologia, eu não posso te ajudar e seria um erro da minha parte, seria até um crime. Eu acho que o seu caminho inicial seria buscar um apoio profissional. Sim. E depois, até mesmo com um aval, com uma troca de ideias, eu posso te apoiar em questões que são da minha alçada. Mas essa parte aí, uma terapia, uma psicologia, não é comigo, não tenho essa formação. Então, eu vou te indicar para uma pessoa, vai procurá-la para você sanar algumas questões, algumas dores emocionais, para a gente dar o próximo passo para você falar em público. Porque eu falar em público aqui... Não é ele o problema, você está conversando comigo, você sabe conversar bem. Mas, quando você está em evidência para algumas pessoas... Mas você tem que ter aquela sinapse imediata que fala, eu não dou conta. Exatamente. Eu quero dar conta, mas eu não sou formado para isso. Exatamente. Eu recebo criança no consultório que acabou de passar por um momento de separação, ou pai ou mãe, e que me perguntam, eu tenho muito conhecimento? Tenho, mas eu não sou formada. Então eu falo, olha, o que eu posso falar é isso, mas vamos procurar um advogado? Eu posso até te indicar 1, 2, 3, nunca vou indicar um. Mas procura um advogado que eu não sei te responder. Exato. Eu sei conduzir a sua criança. Exato. Eu sei conduzir a sua separação, mas nada além disso. Né? Tem que ter esse equilíbrio, essa visão para fazer... E antes de tudo, né, eu acho que a neuroplasticidade é uma questão de inteligência, né? E claro. É uma questão de inteligência. Exatamente. E que a gente pode apurar. E sai também daquele engessamento que a gente sempre fala, que a inteligência é limitada. Ela não é limitada. Não. Ela é ilimitada a partir do momento que você deseja.
É atividade física. A pessoa que está fazendo uma atividade física, ela vai ter um retorno daquela atividade física. E o cérebro, a nossa mente, é a mesma coisa. Ela tem que ser trabalhada, tem que ser desenvolvido. Sim. E pode ser eternamente. Uma pessoa fala, não, hoje eu já tenho 70 anos, 75, 80 anos, já sou isso mesmo, não tem nada para acrescentar na vida mais. Falo, então você vai ficar com uma sobrevida, sobrevivendo, fazendo as mesmas coisas, falando sobre os mesmos problemas, as mesmas queixas. Não pode conhecer uma pessoa nova, um lugar novo. Não pode continuar a trabalhar, né? Eu vejo meu pai lá com 80 e quase 82 anos, ele vai ficar com raiva, que eu falei a idade, mas trabalhando, atendendo 4 pacientes por dia, às vezes 8, tem dia que vai para uma outra clínica atendendo em outro lugar. E aí? Ele está vivo. Mais do que nunca, ele está aprendendo. Exatamente. Está aprendendo, redesenhando, ressignificando algumas coisas na vida dele, e assim vai. Isso é a nossa vida, né? Exatamente. Isso é a nossa vida. Ter percepções. Eu já tive situações profissionais que eu agi de uma forma e tive respostas, eu falei, poxa, isso não foi tão adequado assim, poderia ter feito melhor. Mas eu já tenho, pelo menos eu acredito que sim, um preparo de entender isso daí e falo, quer dizer, eu tenho que mudar. Porque tem gente que acha que não. Vai bater na mesma tecla. Não, eu não estou errado. Eu vou continuar. Eu vou insistir. Vai dar murro em ponto. Aconteceu isso, mas eu vou de novo. Aconteceu isso, mas eu vou de novo. Calma, espera. Avalie a situação. Reflita na situação. E talvez o equivocado, o errado seja você. Ou talvez a sua estratégia não seja melhor. Exatamente. Deixa eu redesenhar um pouquinho. Mas isso é o quê? Você teve uma capacitação para redesenhar situações. Tem gente que não tem essa capacidade de redesenhar situações, de se colocar numa situação para refletir sobre algo que aconteceu. Se colocar no lugar do outro. Também, né? Que seja uma em situação muitos momentos, se colocar no lugar do outro. Ou né? Sim, eu sou aberto à reflexão. Eu não tenho que concordar com você. Você falou uma coisa. Inicialmente eu não concordei, mas eu tenho o meu lugar mas eu sou receptivo ao que a Júlia me falou. Aí eu vou levar para reflexão. Sim. Pode ser que eu concorde, pode ser que eu mantenha o meu posicionamento. Mas eu fiz uma coisa importante e madura, que é levar para a reflexão. Eu te entrego esse canal de abertura, né? Eu coloquei como exemplo, mas qualquer pessoa que tem esse canalzinho de reflexão. Então eu falo, eu concordo com as pessoas? Não. Eu discordo também? Não. O que eu faço? Eu reflito. Então isso eu tenho trabalhado em mim. Eu vou levar para a reflexão para poder avaliar. Porque eu não tenho que concordar nem que discordar de todo mundo. Eu tenho que refletir. E o que for mais adequado, eu vou falar, não, realmente, você tem razão. O seu ponto é mais interessante. E qual o problema de falar que o outro tem razão? Qual o problema de falar que o outro é assertivo? A nossa vaidade, às vezes, é tão grande que nos impede, né? Exato. É uma questão de ego, né? A pessoa aí fica é o lá, ego, né? Comigo. Não é. É uma ideia. A gente não, tá é uma ideia. Né? Nós estamos aqui trocando um papo, batendo um papo. Exato. Nós estamos buscando uma coisa única, um pensamento em comum. Exato. A gente estava aqui no podcast anterior falando sobre justamente isso, a questão de sustentação oral em advogados e tal. A questão aqui não é um contra o outro, são questões de entendimentos, fundamentos jurídicos, não é nada pessoal. Sim. E só isso daí já te dá um conforto de saber, calma, você nunca vai ser ofendido. E se alguém te ofender, aí não é problema seu, é problema do outro. Aí ele que é o mal educado, ele que não tem a plasticidade, né, o suficiente, então, ele que não tem a sinapse suficiente. Trabalhe o seu emocional para controlar o fator externo. Ele que não tem um controle pré-frontal suficiente, ele que vai buscar ajuda, não é assim? Exatamente. Fator externo ninguém controla. Eu controlo como que eu vou lidar com ele. Exatamente. É diferente. E aí você é senhor de si, porque Sem você dúvida. não depende de ninguém, da aprovação, de aceitação, de comportamento A ou B. E olha como que isso é interessante se começa a ser feito desde pequenininho com as crianças, né? Quer dizer, a formação, você tem, uma bagagem muito mais experiência e conhecimento do que eu, você deve ver isso daí à torta e direito. Uma criança chegando de um jeito e talvez daqui 6 meses ela seja uma outra criança. Você acredita? Das que às vezes eu falo que a criança chega, porque eu falo assim, poxa, será que eu vou dar conta dessa criança? Porque pra gente que é profissional, às vezes é difícil. Passou 5 sessões, 6 sessões, ele já mudou. Uhum. Ele já está te buscando. Ele já entendeu. Sim. Ele já interpretou. Ele era agressivo, me batia, uma recente. Me batia e muita... Autista, inclusive, com TEA, com isso, né? Com uma estereotipia e com toda uma condição atípica. Ok, não tem problema algum, eu estou preparada para receber.
Mas eu fiquei pensando, será que eu vou aguentar isso? Hoje ele não é. Senta no meu colo, brinca, ele é não verbal, mas ele dá conta. Olha a evolução. Olha a evolução. Mas foi o quê? Uma troca ali de amor, né? Exato. É uma troca de carinho. Exato. E às vezes a gente tem que levar para o nosso trabalho, para a nossa vida como um todo, o amor e o carinho. As pessoas esquecem disso. Uhum. Né? Que é uma nova neuroplasticidade, é uma nova ali, Exato. né? Questão que a gente tem que trabalhar. E que está muito dentro da comunicação. Sim. Se você não fizer por amor, se você não fizer por carinho, você não faz nada. Exatamente. Eu já tive uma experiência assim, em sala de aula, em faculdade, de ter apresentação de trabalho, de aluno ali na frente, quando começar a falar, ficar tão ofegante que a respiração quase parando ali, a falta de ar, a voz embargada e de repente chora, começa a chorar. Porque está ali, numa sala que já conhece os colegas e tal, um trabalho corriqueiro de faculdade, às vezes chora por conta... Aí eu falo, peraí, tem alguma coisa por trás, né? O meu papel aqui não é ser psicólogo, mas é vamos apaziguar, vamos relaxar, vamos conversar, fazer um acolhimento lá fora, vamos conversar, pode vir aqui, eu vou te apoiando, vamos tranquilo. E superou aquilo, que eu acho que foi um momento talvez que nunca tenha passado na vida de estar na frente de todo mundo e um monte de coisas ali na cabeça, achar que está sendo jogado, sendo julgada, né? E depois continuou. E, nossa, eu lembro que depois ficou super feliz, assim, que acho que foi uma quebra de bloqueio tão grande, mas obviamente se tem mais coisas mais complexas enraizadas, aí realmente é com apoio profissional. Mas como que uma situação que para uma pessoa pode ser extremamente simples e corriqueira e para outra pessoa pode ser assim a Terceira Guerra Mundial. E as situações, objetivamente falando, são idênticas. Mas a história de vida, a concepção de mundo de um é totalmente diferente da do outro. E como cada um vai reagir que é diferente. Sim. E às vezes você olha e fala, peraí, mas esse aqui teve todo aquele suporte. Esse não. É de família, de estudo, de acolhimento, e aquele outro não. Dependendo, ele até pelo perfil dele, ele consegue, mas... Opa, então o que a gente precisa fazer? Como que a gente vai adequar cada um? Às vezes ele está ali na profissão errada. Sim, também. Né? Fez uma escolha errada e não dá conta. Exato. Né? Então esse acolhimento ele é essencial. E a neuroplasticidade, né? Na comunicação, em geral, é exatamente isso. Sim. É saber, antes de tudo, acolher, conversar, amar, fazer a sinapse de uma forma tão rápida que a gente possa ajudar o outro. Exatamente. E muitas vezes, eu até brinco assim, eu falo, não é nem para alguma coisa específica, para você construir uma linha de entendimento de eu posso me arriscar, posso errar, você se autorizar a isso. Tem muita gente que tem um fator impeditivo lá, fala, eu não admito o erro. E ela se trava, ela se impede de fazer muita coisa. Então, Darcio, eu tenho em mim. Eu posso arriscar e eu posso errar, porque eu não tenho medo. Ah, errei. Beleza, faz parte. Mas quem está me apontando não foi lá tentar, mas eu fui. Ah, passei ridículo. Normal. A partir de um dia que você se entende como ridículo por natureza, ninguém mais te ridiculariza. Então, você já está blindado. Então, não é o conteúdo em si, mas a forma. É você se oportunizar aquilo. Quando você se oportuniza, fica mais fácil. Você perde aquela rigidez que a gente falou, aquele medo de julgamento, o que estão olhando, me apontando. Vão te apontar do mesmo jeito, você fazendo tudo, não fazendo nada. O que nós estamos fazendo aqui? Nós vamos ser julgados de qualquer forma. Exato. Mas eu não estou me importando se eu estou sendo julgada. Eu estou aqui para ser exposta, você também. A pessoa achar legal, concordar ou discordar, está tudo bem, continua sendo amigo. Queria que ela estivesse no meu lugar quando ela fosse me criticar. Sim. Se ela tivesse coragem de estar no meu lugar, eu concordo com ela. Sim. Se ela tivesse coragem de estar no seu lugar, você também. Mas se não está... E às vezes também a pessoa discorda de tudo que você fala. E ela também não está errada, não. Está tudo certo. É só um ponto de vista diferente, vida que segue. Normal. E não vou brigar com você. Discorde, exato. Seguimos juntos e vamos embora. E a vida é assim. Todo mundo concorda e discorda de muita coisa. E de pessoas próximas que você discorda, mas são pessoas próximas. Pessoas distantes que você concorda, mas continuam sendo distantes. Porque não é da pessoa, é do ponto. Por fim, né, eu acho que assim, é muito importante, até talvez para começar a finalizar, eu não sei nem se deu o nosso tempo. Outro ano aqui está tranquilo. Mas, por fim, o que a gente precisa, antes de tudo, é não brigar, né? Evitar a briga, evitar o confronto, aprender a se educar. Exatamente. Né? O que eu percebo é uma falta de educação com o outro muito grande. Né? E tem exatamente muito a ver com essa neuroplasticidade de comunicacional. Sim.
É não saber se comunicar com o outro, é sempre ter a vontade de agredir primeiro, Exato. ter que falar mais alto, ter que se impor. Não, eu não tenho que me impor em nada. Eu sou eu, tô aqui, ó, quietinha no meu canto. Se você quiser me assistir, você me assiste. Se você quiser ir no meu consultório, você vai. Se você gostar de mim, você gosta. Se você não gostar, Tá tudo obrigado, tá tudo certo. Exato. Eu tomei à frente de levar a vida numa boa, tranquila. Se o outro Exatamente. ainda não conseguiu levar essa vida numa boa, Exatamente. torço para que leve. Quando a gente fala da neuroplasticidade, como você bem colocou, essa possibilidade de mudança ela é constante. E você vai adaptando aquilo que você quer almejar naquele momento. Eu quero ter uma relação melhor com a minha família, quero falar melhor, ou quero desenvolver uma habilidade X, Y, Z. Então, é essa possibilidade de trazer essas mudanças constantes na vida, independentemente da idade e daquela nossa idade de formação básica ali na infância, na adolescência, como os adultos, eles têm essa possibilidade também. E muitas vezes algo que te impede, que te inibe de alguma coisa, talvez a gente mudar ali aquela premissa, mudar a base e começarmos a fazer algo ali de repetição. Quando você entra no ambiente, como você colocou, o ambiente é um fator primordial ali para a mudança de uma pessoa. Peraí, quem eu quero me tornar, por exemplo? Pessoal, quero ser um atleta amador, quero me alimentar melhor, acordar cedo, fazer esporte. O que você está consumindo no seu dia? Não só de alimentos, de conteúdo, de leitura, de rede social. Com quem você convive, o que você fala com essas pessoas? Qual o ambiente que você frequenta? E você vai avaliar se aquilo está condizente apto ou não, né? com o seu propósito. Não fala, opa, eu tenho que buscar pessoas que estão na mesma sintonia que a minha, que se alimentam bem, um local para eu fazer esporte. E ali você vai desenvolvendo essa chamada neuroplasticidade, porque você vai sendo modulado naquele outro estilo de vida e por repetição e prática aquilo passa a ser incorporado em você e você se comportar como tal por uma coisa positiva que você buscou. É a mesma coisa. A pessoa deseja desenvolver minha comunicação social, em público, enfim. Com quem você convive? São pessoas que te estimulam ou não? São resistentes a isso ou não? O que você consome de conteúdo? Onde você frequenta? Com quem você conversa? Você está disposto a ser criticado? Você está disposto a quê? Exatamente. Você está disposto a consumir conhecimento? Ou você não está disposto a consumir conhecimento? Porque eu falo que é consumir. Exato. E mudar o comportamento. Você consome conhecimento e muda o comportamento. E utiliza aquele consumo para mudar o seu comportamento. Exatamente. É pegar muita coisa. E mais, né? Aprender com o outro. As pessoas esqueceram que a gente tem que aprender com o outro o tempo todo. Exato. Exato. Com certeza. Fazendo e observando, principalmente. Se você ficar sempre observando, você já consegue evitar muitos percalços na vida. Muitos atritos. Ficar nesse buraco, agora eu já sei que existe, eu já posso, se eu for inteligente, eu não vou cair. Porque eu já vi alguém caindo. Eu já vi alguém acontecendo a mesma coisa. Exatamente. Né? Você passa numa rua sempre para ir para o seu trabalho e sabe que ali tem um buraco, que o carro bate o fundo. Você já viu o carro batendo. Ou você já bateu, você aprendeu com o erro. Você já conhece, fala, quando chega nessa rua, já joga o carro para lá. É a mesma coisa na vida. Esse tipo de comportamento, esse tipo de ação, eu não posso fazer que não é positivo. E aí, quando você assume isso, eu tenho a intenção, vou buscar o conhecimento, vou aplicar no meu comportamento e vou buscar o ambiente para potencializar aquilo, é muito melhor. Não, e é importante, né? Porque a neuroplasticidade, ela nos promove uma coisa muito sensível, que é o conhecimento e o conhecimento de mudança. É o poder mudar. E esse poder mudar não é fácil. Mas, de novo, se você deseja e se você estiver atento, que nós não falamos da atenção, vai ser mudado. Exato. Exatamente. Né? Em qualquer idade. Eu com os meus 40 e lá foi, você com os seus não sei, e uma criança, e quem for, vai aprendendo. Exatamente, exatamente. Isso a gente percebe a todo momento. Quando a gente está com esse nosso observador ali ligado, né? Está no on. Quando está com o radarzinho ligado, né? A gente começa a perceber isso daí. Quando você tem um desejo de uma mudança e você começa a praticar atos relacionados àquela mudança, aquilo depois deixa de ser uma busca e passa a ser uma realidade. Você se comporta como tal e começa a ser aquele tipo de pessoa que você deseja se transformar.
e fomentar isso adiante para pessoas próximas, para a família. Sim. E isso aí está muito ligado no nosso aprendizado hoje, na escolaridade das crianças também, na forma que a educação está sendo passada hoje. Exatamente, né? que é muito importante. Eu falo, não né? é só a escola é uma... ela representa um dos pilares ali e um dos fatores da educação. Mas e o pilar da família? É a tríade que eu falei, né? E o pilar social, e o pilar do esporte, enfim. É a tríade que eu falei no começo. A escola, aí eu coloquei o psicólogo, mas não é o psicólogo, é a vida social em si, que pode ter o psicólogo ou não, e a família. Se não funcionar, não vai ter nada. Uhum. Né? Exatamente. Então, a neuroplasticidade, antes de tudo, ela é proporcionada, é lógico, por um crescimento, mas por nós. Uhum. Por nós. Com certeza. E esquecer, né, gente, daquele aspecto, daquele conceito antigo que chegou aos 25 anos, acabou. Mentira, não acabou nada. Uhum. Não acabou. Nós estamos ainda em pleno crescimento. Se eu pensasse assim, minha vida tivesse acabado aos 25 anos, eu estaria sofrendo aqui. A gente entrega balizador, a gente Não entrega um terreno bem ali semeado, você entrega um norte para facilitar dali para frente, mas essa mudança pode acontecer, Sim. pode ser lapidada. Pode ser, sem Com dúvida. certeza, você dá ferramentas para ser melhor aproveitado aquilo ali, Sem dúvida. mas sentar em cima de uma pedra e falar, não, agora já não tem jeito, com uma posição de vítima ali, fazendo um vitimismo, aí já não penso eu que já não seja o caminho mais adequado. Com certeza. E estratégico também não. Com certeza. É melhorar, né? A busca da melhora sempre, né, Darcy? Exatamente, com certeza. Sempre, Com sempre certeza. essa busca. Mas, ô Júlia, então até pelo nosso horário aqui também, eu vou te agradecer imensamente mais uma vez aqui. Eu que te agradeço pelo bate-papo, é sempre muito gostoso conversar com você, eu acho que isso é muito importante quando a gente gosta, quando a gente tem prazer de conversar com o outro, quando a troca é agradável, né? Então eu te agradeço, porque a troca sempre é agradável, é um prazer, né? E sempre que você me convidar, eu vou estar aqui, tenho certeza. Maravilha. Combinadíssimo. Eu te agradeço mais uma vez aqui pela presença, para a gente ter essa palhinha aqui, plantar essa sementinha sobre a neuroplasticidade, aplicada ali à comunicação também, Sim. que é um tema que eu venho estudando, muito interessante. Dessa capacidade de mudança, de absorção de conhecimento, de alteração, de visão de mundo também. Para a gente falar um pouquinho sobre esse tema hoje, que eu achei muito interessante. A gente fez uma transmissão ali pelo seu canal do Instagram também, muito ao vivo, uma live, aproveitando aqui o momento. Não pude olhar para vocês, mas agradeço a todos, agradeço ao Darcy, agradeço toda a equipe dele, né, por estar aqui. E foi um prazer. E obrigado para os que tiveram no horário do almoço, vendo a live, né? A gente Mas tem que agradecer. Depois, o pessoal pode também fica, né? Gravado, fica depois. Maravilha. E estamos aí. E até aproveitando para quem te acompanhou aqui também, depois a gente vai colocar o vídeo, né? Que fica no nosso canal do YouTube. Aí você me passa, que eu coloco no YouTube. O pessoal pode assistir quantas vezes quiser também. Sem dúvida. Né? Então, pessoal, eu agradeço mais uma vez a sua presença, Júlia. Vou ficando por aqui também. Lembrando que aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal do YouTube do Alfajores, façam inscrição para receber a comunicação dos nossos conteúdos. Nesse ano de 2024, a gente pretende fazer muito conteúdo bacana aqui também, tá? E deixo os meus agradecimentos mais uma vez, até engasguei aqui, à editora e livraria De Plástico, ao IDP Jus, à Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem aqui de BH e a Minas do Sul Cafés Especiais. E são muito especiais. Obrigado, Júlia, Obrigada, mais uma vez. Dácio, foi um prazer, mais uma vez. Agradeço muito a sua presença Eu aqui. que agradeço. Obrigada. Pessoal que assistiu aqui também pela live e pessoal que está assistindo aqui, a gente aqui pelo nosso canal também, muito obrigado e até nosso próximo episódio.